Olá! Hoje eu vim dar indicações de livros para vocês, né? Compartilhar com vocês as leituras que eu já fiz e estou fazendo a respeito de mitologia, basicamente, porque são livros básicos que podem te ajudar se você tiver interesse no assunto, se você estiver pensando em conhecer, né? Se você está aí pensando em ler a Ilíada e a Odisseia, eu sei que tem muita gente que tem interesse nesses livros, certo? Esses livros que eu vou mostrar hoje são interessantes para esse assunto, se você quiser saber um pouco mais, tá? Essa pilhazinha aqui, e eu vou mostrar e falar um pouco sobre cada um, para dar uma ideia do que eles mostram, né? O primeiro é esse box aqui, Os Mitos Gregos, da editora Nova Fronteira, né? Vem 2 livros aqui de capa dura. São livros que eu uso como consulta, né? Eu não li ele todo ainda, mas eu sempre volto, e às vezes eu volto, às vezes volto ao mesmo capítulo, como é o caso do capítulo sobre Prometeu, porque não faz muito tempo eu fiz uma leitura do Prometeu Acorrentado, e eu voltei várias vezes a esse capítulo sobre o Prometeu, né? Enfim, o que tem para dizer de interessante sobre esse livro? A apresentação é ótima, ele é todo ilustrado, ilustrações belíssimas, né? São esculturas, basicamente, que eu sou apaixonada, enfim. Ele é todo bem bonitão, de verdade, né? Não é aquela edição que parece bonita, mas quando você vai olhar é bem ruim, não é o caso. Os livros são bem bonitos mesmo. E o que é a pegada do Robert Graves, né? Ele faz uma pesquisa das diferentes manifestações desses mitos na sociedade propriamente grega e acredito que sociedades posteriores também. Então ele tem essa pegada mais de ir rastreando como é que esses deuses foram cultuados, como que a narrativa deles foi construída ao longo do tempo. Então, se você tem interesse nessa parte da mitologia, esse livro é para você, né? Vai ter ali uma menção às versões diferentes das histórias, então ele não é como, por exemplo, o Bulfinch, que tende a se manter numa narrativa e contar aquilo como uma história, mesmo como se fosse um conto, né? E você fica imerso naquela história. E esse livro é muito bom, né? O Livro de Ouro da Mitologia do Thomas Bulfinch é muito bom, mas aqui ele tem uma proposta diferente. Ele conta aquela versão, depois ele faz referências a diferentes versões, dependendo do lugar e do tempo em que elas foram desenvolvidas, né? Então ele traz aqui uma pesquisa mais detalhada. Eu acho isso muito interessante, o que também amplia a maneira de você enxergar aquele determinado personagem, né? No contexto da história da mitologia. Como eu falei, eu uso muito para consultar, mas se você tiver a fim de ler tudo sobre mitologia, a leitura não é cansativa, não. É uma ótima opção, tá certo? O próximo é aquele livro, né? O livro da mitologia, da coleção da Editora Globo, né? Vocês com certeza conhecem. Esse livro é uma enciclopédiazinha, né? Ele tem essa diagramação muito reconhecível, né? Esse projeto gráfico muito reconhecível, mas ele também tem outras ilustrações. Eu não gosto muito dessas coisas mesma cor, isso me incomoda um pouco, mas enfim, ele tem ilustrações de fotografias, pinturas, né? E aí dá para vocês terem uma ideia de como o livro é por dentro. Eu não sei como tá o preço dele agora, mas eu acredito que vale a pena, porque para você fazer aquela consulta rápida, né? Pra você saber, assim, você
tá lendo um livro, alguma coisa, e você se dá de cara com um personagem que você não conhece, ou que você já ouviu falar, mas não conhece a história, esse é o livro para você tirar essas dúvidas, certo? Ele vai ser muito, muito útil. Ele não fala só sobre mitologia grega, ele também fala sobre outras culturas, então também tem essa vantagem, né? E falando sobre isso, é o seguinte, a mitologia grega é a que às vezes mais nos interessa, porque é a que mais influenciou diretamente a literatura ocidental como um todo. Então, desde quando você vai tentar, né, fazer uma linha cronológica, e você começa lá pelo Ilíada e Odisseia e vai seguindo, é bom você conhecer a mitologia grega, uma narrativa sobre a mitologia grega, para que você tenha noção de tudo isso, porque a literatura clássica, por exemplo, é basicamente o desenvolvimento dessa literatura, dessa mitologia grega, né? Então, é legal você conhecer por isso. Mas eu indico que você leia um livro sobre mitologia nórdica. Por quê? Porque você vai encontrar muitas semelhanças. E isso vai ampliar o seu conhecimento a respeito dessa mitologia. Essas semelhanças, elas se devem a um teor narrativo e religioso, mitológico comum, né? Então, a exemplo da nossa língua, né? A língua portuguesa que vem dessa mistura entre o latim e aquela língua regional ali, onde veio a ser Portugal e tudo mais, a gente tem uma tese, né, tem uma hipótese muito importante a respeito da língua, que é a origem comum de todas as línguas, incluindo línguas de outros ramos, né, por exemplo, o grego, etc. Existe uma hipótese de que todas essas línguas derivam de uma língua comum, que é o indo-europeu. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então, é muito interessante quando você compara as mitologias e você vê que elas também parecem fazer uma referência a uma mitologia original comum. Tanto é que quando você compara com as narrativas míticas hindus, né, indianas, você vai encontrar aí um rol de semelhanças assim muito importante. Então, eu aconselho, se você quer conhecer mitologia grega, também dá uma atenção aí para a mitologia nórdica, por exemplo. Você vai encontrar muitas coisas em comum. Um exemplo disso, né, dessas coisas em comum que você encontra. As Nornas, né? As Nornas ou Norns, elas são as deusas nórdicas do destino. Elas tecem o destino humano, né? E elas estão ali perto do início de tudo, elas estão na origem de tudo e elas conhecem o presente, o passado e o futuro, certo? Então isso tem muito em comum com as moiras da mitologia grega, né? Que são justamente as deusas que tecem o destino humano na mitologia grega. E também conhecem o presente, o passado e o futuro. Então, por essa razão, né? Esse é só um exemplo. É legal você conhecer a mitologia nórdica também. Existem vários livros interessantes sobre esse tema. Eu separei o do Neil Gaiman só porque ele tem uma pitada de humor, assim, que torna o livro divertido, engraçado. Ele fala sobre o deus da poesia aqui nórdico. Acho muito engraçado quando ele fala sobre isso. Tem, assim, é só um exemplo de como ele tem um olhar mais cômico, assim, que pode incomodar às vezes, mas que para alguns pode tornar a leitura um pouco mais leve e tal. E é um livro que eu gostei muito de ler, né? Esse é o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, tá certo? Por último, eu vou indicar um livro que eu ainda não terminei. Eu tô lendo aos poucos ali, eu tô no iniciozinho, né? Mas que pode ajudar se você quer se aprofundar nesse estudo da mitologia, que é os arquétipos e o inconsciente coletivo do Jung. O Jung, ele sempre tem esse tema, né?
esse conceito dos arquétipos permeando a sua teoria psicanalítica, né? E elas estão extremamente ligadas, esse conceito está extremamente ligado à mitologia. Então ele chega a falar que os sonhos que nós temos, ele faz a interpretação dos sonhos, análise e tudo mais, ele chega a dizer que os sonhos são a nossa mitologia pessoal, né? Então não custa você pelo menos conhecer um pouco sobre os arquétipos, né? Esse conceito do Jung, e esse livro aqui é o que mais desenvolve esse conceito. Não é uma leitura difícil, tá? Eu não sou da área de psicologia, não tenho um conhecimento profundo do tema, mas acho que o livro dele é bastante fácil de compreender. E sempre, gente, a psicanálise, a psicologia, elas sempre estão ligadas à interpretação de literatura. Então, se você está buscando alguma alicerce para sua interpretação, se você acha que a sua interpretação ainda não está legal, que você queria conhecer um pouco melhor de interpretação para aproveitar melhor as suas leituras, a psicanálise é um excelente campo de estudo para você investir. Eu indico principalmente o Jung e o Freud, que estão ali na base da interpretação psicanalítica da literatura, né? Eu não conheço outros autores, mas ajuda muito, né? Dá um panorama muito interessante. Inclusive o Freud, o Jung utiliza a mitologia, né? O Freud utiliza a literatura mesmo. Ele utiliza E.T.A. Hoffmann, Dostoiévski. Ele costuma fazer referências a textos literários mesmo nos seus textos teóricos. Então fica muito fácil, se você já é um leitor, fica muito fácil de você reconhecer ali o que eles estão falando. São textos fáceis de compreender. Ambos, né, tanto Jung quanto Freud escrevem muito bem, tem uma clareza muito grande de pensamento, então não é tarefa muito difícil. Então, por essa razão e por todas as outras que eu falei, eu recomendo esse livro aqui, tá certo? Diz aí nos comentários se você conhece mais algum livro sobre o assunto, alguma indicação para mim, para que eu conheça. Deixe a sua opinião se você já leu esses aqui, o que você achou, e diz aí se você tem algum projeto de leitura ligado à mitologia ou literatura grega, para a gente também ficar sabendo aí, compartilhar opiniões, tá bom? E deixa o joinha se você gostou das indicações. Até a próxima!